Eu via que a mentalidade deles era a mesma da fábula da cigarra da formiga. Não é isso? Então o que vale é aquela formiga que ficou ali acumulando o negócio todo, e a cigarra ficou cantando, não vale nada. Eu falei, bom, mas é que o La Fontaine fez a fábula, mas eu fiz a continuação da fábula. Na continuação da fábula, né, a formiga fica lá se matando e a cigarra sai e grava um disco, vende um montão de disco e fica milionária. Né? Então, você veja que eu também raramente encontrei no Brasil pessoas que tivessem verdadeira ambição. Esse é um elemento fundamental da psicologia social brasileira. Você não encontra um sujeito que quer ficar milionário, que chega para você e diz, não, eu quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro. Não. As pessoas querem obter segurança. Então, querem um emprego público, tá certo? Uma aposentadoria, uma coisa assim. Viu? Então, a segurança é o ideal dos velhos e dos doentes, que já não tem mais perspectiva. Tá certo? Então, eles passam, vamos dizer, da vida ativa para a vida passiva. Eles passam, vamos dizer, do ataque para a defesa. Eles não estão mais avançando, eles estão recuando e querem recuar em segurança. Mas como isso já é proposto como objetivo desde o início, o camarada já entra na vida de marcha ré. Então, cá entre nós, eu acho mais fácil o sujeito ficar milionário do que ele obter segurança. Porque, vamos dizer, eu com 63 anos, eu já tenho alguma experiência, eu sei que não existe segurança. Não é isso? O ser humano jamais está seguro, jamais está garantido contra nada. Agora, ficar milionário é uma possibilidade. Agora, segurança nem mesmo o milionário tem. Ao contrário, tá certo? O sujeito é milionário, ele tem que ficar todo dia lendo o Wall Street Journal para ver as cotações da Bolsa de Valores, para ver quanto ele perdeu. Tá certo? E viver aterrorizado, e de repente passa uma nova lei aí, tudo aquilo que valia um montão não vale mais nada. Sobretudo hoje em dia, quando a riqueza é puramente financeira e não tem nenhuma base real, então a riqueza é um treco etéreo, né? É a coisa menos controlável que tem no mundo. Então, quer dizer, você vai ficar milionário, mas você vai continuar tão aterrorizado quanto agora, porque a segurança de fato não existe. Então, o ideal da segurança, além de ele ser depressivo em si mesmo, além de ele ser desencorajador, ele é utópico. Você não tem que buscar a segurança. Isso aqui é olha, mensagem para todos os alunos do curso, por favor, meta isso na sua cabeça. Eu estou falando, vamos dizer, para o seu bem. Eu quero que todos vocês tenham sucesso, que todos vocês vençam na vida. Eu quero isso muito, tá certo? Porque isso é o meu sonho, tá entendendo? Quer dizer, fazer uma geração de gente capacitada e capaz de se impor. Nunca busque a segurança, busque a força. Você tem que ser forte. Tá? A força não vai te garantir contra tudo. Tá certo? Ela não vai te garantir de antemão. Não é isso? Então, o fundamental é você ser sempre forte para você poder reagir às situações. Não é você estar defendido. Não é você ter uma boa defesa. É o contrário, você tem uma boa capacidade de ataque. Né? Tem uma coisa que no filme do Clint Eastwood, que chama Josey Wales, em que ele diz assim, bom, na hora que você está cercado, em minoria, e acabou a sua munição, é uma boa hora para você começar a dar porrada. E eu acho que isso é tudo, esse é o segredo da vida. Né? Napoleão também dizia a mesma coisa, atacar, 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 nunca pare. Tá certo? O meu professor de arte marcial, Michel Weber, assim, quando você começar a bater, não pare nunca, porque senão você vai começar a apanhar. Então, sempre dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. Né? É o adágio latino, audaces fortuna juvat. A fortuna favorece os audazes. É preciso ter uma imensa cara de pau, precisa ter muita coragem, precisa avançar, 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 avançar sempre. Né? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas procuram, vamos dizer, se garantir através de um diploma, de um bom emprego, etc, etc. Eu tive 8 filhos, né? Dos meus filhos, o mais bem sucedido é o Luiz, o Gugu, que não terminou nem o ginásio e é professor universitário, é um cara respeitado. Por quê? Porque ele teve coragem, ele vai em frente. Ele não procurou uma garantia externa, ele procurou se fortalecer. Se fortalecer intelectualmente e humanamente. O Gugu sempre foi um garoto de muita coragem.
não tinha medo de nada, podia ver um sujeito 10 vezes maior que ele. Se ele tivesse que apanhar, apanhava, não estava nem aí. Né? E se fortaleceu intelectualmente, humanamente, e venceu. Isso. Agora eu vejo as pessoas que procuram uma garantia, elas sempre terminam mal. Sempre, sempre, sempre. Isso é regra áurea. Regra áurea. Tá certo? Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção, sem nenhum respaldo administrativo, burocrático, financeiro, etc, etc. Eu fiz assim, né? Tem um filme que o sujeito criou uma ferrovia, o sujeito pergunta, como é que você conseguiu fazer essa ferrovia? Ele disse, eu fiz a ferrovia com nervos e dívidas. Tá certo? Então, é assim, não se preocupe. Você tem outra coisa, você tem uma dívida, nunca pense nela. Nunca, 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 nunca. Só pense na hora de pagar. Você não tem que pensar em pagar a sua dívida, você tem que pensar em fazer o dinheiro. Não é isso? Vale a pena ter ideias para ganhar dinheiro. Tem ideias, aposta a sua ideia, lute, ganhe dinheiro. Daí a hora que você está com o dinheiro na mão, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ah, tem a dívida, vai lá e paga. É muito simples. Agora, se você pensa na dívida, né? Eu me lembro do meu ex-concunhado, o Baldino, que uma vez o sujeito foi lá cobrar uma dívida dele. Ele disse, não, se você não pagar, vamos te levar para o cartório. Ele disse, se você me levar para um cartório que me põe dinheiro no bolso, tu leva 10%. Então, não se preocupe. Problemas. Nunca pense em problemas. Nunca, 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 nunca. Ou você vai dedicar a sua atenção para uma atividade criativa que traga no seu bojo a solução daquele problema e de mais outros, ou não pense naquilo. Nunca. É coisa predatória. E se vem pessoas da sua família querendo lembrar, sua família, seus amigos, ah, mas você tem que pagar aquilo, ah, mas você tem aquele problema, você manda para aquele lugar. Né? VTNC. Né? Não se preocupe. A preocupação mata. Né? Você deve se preocupar com os grandes problemas da humanidade, com os grandes problemas da filosofia, os grandes problemas da teologia. Aí sim, tá certo? Mas com problema prático, preocupação não resolve. Bicho. O que resolve é força. Não é isso? Força significa iniciativa, criatividade, né? Fazer alguma coisa, tá certo? Então, agora, uma vez eu li no filósofo Alain, ele diz que a pior coisa que tem no ser humano é aquele estado de espírito rancoroso que rosna e não age. Porque a pessoa que fica reclamando, e não faz nada. Quer dizer, isso é um gasto de energia, isso é trabalhar contra si. E eu vejo que na sociedade brasileira isso está tão disseminado, que se tornou uma espécie de obrigação moral. Quer dizer, você tem que estar de mau humor, porque se você está de bom humor, você é um cara leviano. Não é isso? Então, assim, mau humor, jamais. Reclamação, jamais. Nhenhenhê, jamais. Preocupação com probleminhas, jamais. É? Se você tem uma dívida para pagar, por exemplo, você anota, te devo tanto. Não pensa mais naquilo. Agora, tratar de trabalhar, fazer alguma coisa boa, ganhar o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu volto a pensar na dívida. Agora, pensar na dívida quando não tem dinheiro para pagar, adianta o quê? Agora, você também não vai ser sacana de quando você ganha dinheiro, aí você vai esquecer a dívida. O brasileiro faz assim, ele pensa na dívida o tempo todo. A hora que ele tem o dinheiro, ele gasta em outra coisa e não paga o resto da dívida, porra. Então, isto aqui, vamos dizer, são coisas essenciais, vamos dizer, para o seu sucesso na vida. E preste atenção, o seu sucesso é o meu sucesso. O que é o sucesso na educação? É o sucesso dos alunos, meu Deus do céu. Né? Então, não dê ouvido a maus conselheiros, pessoas que querem que você fique preocupado, pessoas que querem que você fique triste e de mau humor. Não dê ouvido a essa gente, não. Isso realmente não funciona. Ligado a isso, eu queria falar de uma outra coisinha. Na verdade, a aula de hoje é para complementar um pouco o negócio do Descartes que eu estava falando na outra aula, mas nós vamos chegar lá. Ligado a este assunto, eu vi aí que tem
o curso de educação de imaginação. Fico muito feliz que tenha essa iniciativa. E esse curso diz que é inspirado no Northrop Frye, né, que é um grande crítico que escreveu um livro, A Imaginação Educada. Eu queria fazer um reparo com relação a esse livro. O livro é excelente, tem muitas dicas maravilhosas. Mas, no fim das contas, ele acredita na ideia de que o intelecto humano é a nossa parte objetiva e as emoções são subjetivas. Ele diz num momento, eu não sei por que ele diz isso, que se nós fôssemos orientais nós pensaríamos o contrário, pensaríamos que as emoções são uma coisa objetiva e o intelecto é uma coisa subjetiva. Eu não sei se é assim, eu nunca vi, né? Na verdade eu nunca vi ninguém que pensasse assim, né? Embora eu tenha sido educado no meio oriental, fui criado no bairro da Liberdade, em São Paulo, só tinha japonês, né? Agora, eu sei que eu pensei muito sobre essa questão das emoções e, sobretudo, eu fui muito influenciado no começo da minha vida pela leitura do René Descartes e pela leitura do Alain. Eu li praticamente a obra inteira do Alain Émile Chartier, pseudônimo Alain. Era um filósofo, professor eminente, um grande professor de filosofia, e um escritor extraordinário, que desenvolveu uma técnica de escrever que só ele tem, que era a proibição de corrigir. Então ele escrevia da seguinte maneira: ele comprava o papel mais fino, elegante e caro que ele pudesse, né, uma caneta caríssima, tinta de primeira qualidade, né, e escrevia a primeira frase, pôs o ponto final, não pode voltar atrás. Daí tinha que começar a segunda frase, vinha. Então se conserva até os manuscritos. Ele não tem uma rasura, não tem uma correção, não tem nada. Ele falou: olha, você tem que pensar a frase antes de escrever, e na hora que escreveu não pode voltar atrás. Então, como escritor, é excepcional. Mas ele tem aquele negócio francês de considerar, vamos dizer, a parte das emoções e imaginação, que eles misturam um pouco de imaginação com emoção, como uma parte louca, como, né, Descartes, podemos dizer, la folle du logis, quer dizer, a louca da família. Né? E eu, logo no início da minha vida, eu observei que eu tinha dois tipos de emoções. Umas eram causadas pela situação, por aquilo que eu estava percebendo objetivamente. Por exemplo, quando o sujeito me assaltou na rua, encostou a faca na minha barriga e perguntou se eu era cearense. Eu falei: pô, e agora como é que eu vou saber? Cearense é ele ou cearense é o cara que ele quer matar? Tudo depende disso. Tá certo? Eu falei não, e ele saiu, foi embora. Quer dizer, ele estava correndo atrás de um cearense. Não encontrou o cearense, não matou ninguém. Então, por exemplo, essa é uma situação imediata, não dá tempo de você criar uma representação mental da coisa. Então você tem uma emoção que responde a uma situação objetiva. E tem outras emoções que são causadas por pensamentos e imaginações. Por exemplo, essas que eu estou mencionando agora. Você começa a pensar as coisas e começa a montar, por exemplo, um sistema de impossibilidades na sua cabeça. Né? Às vezes eu, por exemplo, convido pessoas para vir aqui, né? Ou pessoas daqui mesmo, que moram em outro estado, ou que moram no Brasil. Eu digo: vem passar um tempo aqui, você vai ser feliz, nós vamos conversar, aqui tem um monte de livro para você ler. Tá? E o cara: não, mas para viajar eu preciso fazer isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Blá, 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 blá. Isso ele precisaria resolver a vida inteira dele, antes de ele fazer uma viagem que só pode lhe fazer bem. Então você constrói aquele sistema de impossibilidades e isso evidentemente causa uma emoção depressiva. Ou quando você começa a imaginar coisas que podem acontecer. Não é isso? Por exemplo, você tem um inimigo, ele te odeia, bom, ele pode estar atrás da porta, ele me esperando com uma faca ou com um revólver, ele pode mandar uma carta bomba, ele pode botar um veneno na minha comida, ele pode sequestrar meu filho. Você começa a pensar tudo isso, você fica com medo, evidentemente. Então eu comecei, vamos dizer,